Olá! Nós vamos para a parte final do capítulo 4, que é o tema Primeiro Reinado. Nós paramos nesse ponto aqui quando tratamos dos fatores externos e dos fatores internos da independência. Se nós falarmos dos fatores externos, lembrar que tudo o que acontecia na Europa, especificamente, em alguns países europeus, houveram fatos e destaques nesse continente que remeteu ao nosso processo de independência. Então, nós temos o fator número 1, que são os ideais iluministas, a razão, o pensamento racional, a luz, a ideia nova trazida para o Brasil a partir dos filhos da elite. Então, sabemos que esses filhos da elite no Brasil já tinham influências iluministas ao ter estudado na Europa. Muitos deles aqui, vivendo no Brasil ainda colônia, pensaram por que não lutarmos por ideais de liberdade política. E assim o fizeram. Principalmente ideais que estão ligados a ordens como a maçonaria, ok? Se nós falarmos da independência dos Estados Unidos de 1776, a gente pode considerar que o Brasil se inspirou nas famosas guerras de independência nos Estados Unidos pela independência das 13 colônias, mas isso não significa que nós no Brasil tivemos guerras pela independência, longe disso. Mas simplesmente o fato de os Estados Unidos serem livres, eles Brasil, nós Brasil, né, a política de Dom Pedro I também remeteu a inspirar-se nesse processo das 13 colônias. Citamos a independência da América Espanhola e comentamos que toda a Espanha, no início do século XIX, estava praticamente nas mãos de Napoleão. Ela foi dominada por Napoleão. E as colônias na América Espanhola se sentiram, de uma certa forma, livres, a elite crioula, principalmente na parte colonial, que definiu que era o momento exato de lutar pela independência. E assim o fizeram. Então, nós temos exemplos do Haiti, né, a independência do Haiti em 1804, e outros países, outras colônias da América Espanhola que conseguiram lutar realmente pela independência a partir do momento que a Espanha estava presa a Napoleão. No caso Brasil, esse processo de independência da América Espanhola remete a colonos brasileiros observarem esses caráteres de independência dos seus vizinhos e também se apoiarem nesse processo para lutar pela independência política do Brasil. Citamos a invasão napoleônica, que pode ser comparada à independência da América Espanhola, o fato de Napoleão Bonaparte ter invadido a Espanha. E o item em Portugal, que é a Revolução Liberal do Porto. Sabemos que essa Revolução Liberal remete a uma exigência pelo retorno de Dom João VI. E automaticamente o Dom Pedro I também deveria voltar, mas ficou como regente no Brasil. E aí, por essa pressão dele não ter obedecido à ordem da nobreza portuguesa, ele vai então ter que decidir. O Brasil vai ficar como colônia? Não dá mais. E aí a independência é proclamada a partir dessa Revolução Liberal do Porto. Quando a gente entra nos fatores internos, lembrarmos dos movimentos nativistas. Eles são importantes para a história política do Brasil, porque quando falamos em Guerra dos Emboabas, Revolta de Beckman e outras revoltas nativistas, da luta em pontos específicos do Brasil colônia para tentar se libertar da exploração da metrópole sobre suas áreas, nós temos que dizer que são planos que possam não ter dado certo, mas de uma certa forma serviram de inspiração de rebeldia aos colonos. Da mesma forma dos movimentos separatistas, quando falamos da Inconfidência Mineira, de 1789, e da Conjuração Baiana, de 1798. A luta desses movimentos pelo fim do pacto colonial, ou a luta desses movimentos pelo fim, por completo, do processo colonial entre Brasil e Portugal. Citamos a Revolução Pernambucana de 1817, quando tratamos de uma briga entre elite portuguesa e elite brasileira, tratamos desse assunto especificamente, o que leva a metrópole a combater esse movimento. Ela gastou com esse movimento, então o fato dela ter que combater em pleno período joanino algumas rebeliões, isso leva a um desgaste econômico da corte portuguesa e do Brasil colônia. Então, automaticamente, o primeiro reinado ele é caracterizado por uma grave crise financeira. Lembrando que nós temos crises econômicas e crises financeiras. Sabemos que Dom João VI abriu os portos às nações amigas, isso é um caráter que leva ao fim do pacto colonial. E esse fator leva o quê? A exigência, de uma certa forma, das nações amigas, especificamente da Inglaterra, por querer o Brasil livre.
Ou seja, a partir do momento que eu não tenho um pacto colonial, mas é colônia, eu tenho um mercado à minha disposição no Brasil, mas o Brasil não é independente. E aí a decisão interna, quando então coube a Dom Pedro I no começo de 1822, em janeiro de 1822, pelo que eu já comentei, ficar no Brasil. Ao ficar no Brasil, ele rompe completamente os laços políticos com Portugal. Chegando na independência, né, uma data cívica que não podemos nos esquecer, que é o dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I bradou independência ou morte em São Paulo, às margens do Riacho Ipiranga. Esse processo de independência, por mais que nós não tenhamos guerras de independência, representou sim uma emancipação política. Lembrar que uma emancipação é uma separação política em relação à metrópole Portugal. Foi diferente das demais independências, porque sabemos que nas demais áreas da América houveram guerras de independência. Então, houve um patriotismo, houve aquela questão de você dar valor àquela causa nobre e realmente lutar por isso. Movimentos rebeldes internos, quando então nós sabemos que Dom Pedro I, por mais que tenha decretado a independência do Brasil, ele enfrentava alguns movimentos de rebeldia perante o seu autoritarismo. Ele era extremamente autoritário, isso gerava uma certa indisposição com os setores sociais no Brasil. E ainda para piorar a situação, nós temos, em pleno processo pós-proclamação da independência, uma rivalidade. Então, Dom Pedro I ele teve que enfrentar a primeira guerra, vamos dizer assim, do Brasil a nível internacional, que é a Guerra Cisplatina, travada de 1825 a 1828. Sabemos que a Cisplatina corresponde hoje ao Uruguai. Sabemos que a Cisplatina ela vem de uma característica de oposição ao Brasil desde o período joanino, ou até mesmo antes, quando nós tratamos de um momento em que foi instalada uma colônia em parte dessa área cisplatina, que é a colônia de Sacramento, em terras espanholas. E acaba que o Brasil e Portugal, a nossa metrópole na época, se achavam no direito de instalar essa colônia de Sacramento, e Dom João VI apropriou-se, invadiu essa colônia e dominou ela, impondo um caráter colonial à cisplatina, que não foi aceita pelos vizinhos. E aí, quando a gente fala de não aceitar, a discórdia foi plantada ali. E Dom João, ele se intimidou, ele se sentiu forte ali, ao mesmo tempo pressionado por essas repúblicas unidas na área platina, mas não arredou o pé da colônia de Sacramento. Travou-se ali uma batalha, a partir do momento em que, em 1825, nós vamos ter Dom Pedro I definindo que a colônia cisplatina será mantida como do Brasil, e os cisplatinos não admitindo isso. A briga, então, a guerra durou 3 anos, nós vamos ter vários líderes de destaque, daí façam a leitura com detalhes do capítulo 4, para identificar sobre o fundamento desses líderes no processo da guerra, e aí nós temos um ponto importante. Essa guerra cisplatina gerou uma grave crise econômica para o Brasil, porque a Casa da Moeda precisou emitir papel moeda para poder custear as despesas da guerra, o surto inflacionário tomou conta do Brasil e foi uma tragédia por completo. Como Dom Pedro I não era muito simpático, como Dom Pedro I não tinha certo poder de domínio sobre a população, por mais que fosse autoritário, a população era arredia ao governo dele, ele acabou cedendo e deixando que a Cisplatina, sim, se desprendesse do Brasil e proclamasse uma nova nação com o nome Uruguai, República Oriental do Uruguai. E assim o fez. Perdemos uma colônia, a colônia de Sacramento, que acabou se anexando ao território uruguaio. A partir de então, a crise econômica está instalada. E Dom Pedro I foi se deixando levar por várias e várias crises políticas e econômicas até o ano de 1830. Nesse fator, o reconhecimento da independência, só destacar que nós temos o fato de que Portugal não foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência, mas sim os Estados Unidos a partir de uma doutrina Monroe. A América para os americanos. Então, um reconhecimento por interesse econômico em ganhar o mercado brasileiro, além da Inglaterra. Nós temos Portugal depois em troca de uma indenização num tratado de paz e aliança. Nós, brasileiros, então, pagamos sim e caro para nos tornarmos reconhecidos como nação soberana perante Portugal, nessa indenização.
e a Inglaterra pelos tratados de 1810 que foram ratificados, ou seja, voltam a valer esses tratados perante o Brasil, no qual todas as taxas alfandegárias, as taxas fiscais, davam preferência a produtos ingleses, e a questão que envolve o trabalho, a ampliação do trabalho livre para ampliação do mercado consumidor. Então, nós temos aqui interesses, um jogo de interesses no reconhecimento da independência. E aí, de uma forma geral, no primeiro reinado, nós podemos abordar que, se somos uma nação soberana, precisamos de um código jurídico. Se precisamos de um código jurídico, cabe ao líder, Dom Pedro I, convocar uma assembleia para elaborar a primeira Constituição do Brasil. E assim o fez. Elabora-se, convoca-se uma Assembleia Nacional Constituinte, que era representada pelo Partido Liberal, o partido a favor do processo de independência. Quando esse primeiro projeto constitucional foi elaborado, o Poder Executivo ele estava subordinado ao Legislativo. Tá bom para Dom Pedro isso? O Poder Executivo subordinado ao Poder Legislativo? Tá não. Dom Pedro I queria estar acima do Poder Legislativo, ou seja, e não contrário, subordinado. Por isso ele dissolve a Assembleia. Esse projeto constitucional inicial não deu certo, e a partir do momento que Dom Pedro I, dissolve a Assembleia, nós temos um fato histórico denominado a Noite da Agonia, no qual foi um vucu-vucu danado, ou seja, vários políticos se dispersando por conta do autoritarismo de Dom Pedro I. Só que um detalhe, ele não abriu mão. O voto seria censitário, baseado na renda, baseado na produção agrícola. E isso foi mantido por muitos e muitos anos no Brasil. E aí a Constituição, ela nasce como sendo o bebê de Dom Pedro I, porque ela foi feita e elaborada seguindo as ordens autoritárias de Dom Pedro I. E ela, a partir de um projeto da Mandioca, lembrando que ela teve um projeto, um anteprojeto chamado Projeto da Mandioca, em relação aos alqueires de terra cultivados com mandioca para dar o caráter ao povo de que eles poderiam votar, né? Mas nada disso, não poderiam votar. E fica estabelecido 4 poderes. Nasce o poder moderador, o poder absoluto que dava caráter absoluto ao imperador. Então nós temos os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e o poder moderador, que dava plena autonomia a Dom Pedro I. O Senado vitalício, uma vez senador, enquanto vivo sou senador. Conselheiros vitalícios, nomeados em função das pessoas de confiança de Dom Pedro I. Um ponto importante, a união entre igreja e Estado, lembrar que o Brasil não era um Estado laico no primeiro reinado. Longe disso. Então havia uma total união entre igreja e Estado. Significa que Dom Pedro I dava à igreja uma autonomia para a imposição do catolicismo no Brasil. Então, não havia uma tolerância religiosa no Brasil. Só que o poder moderador interferia na igreja por muito tempo, através de poderes como o padroado e o beneplácito, no qual, pelo padroado, lembrar, no conteúdo passado, que pelo padroado, Dom Pedro I poderia nomear cidadãos para cargos eclesiásticos, uma afronta à igreja. E o beneplácito, Dom Pedro I poderia consentir ou não, aceitar ou não, uma carta papal que viesse da Santa Sé, que viesse do Papa. E isso afrontava a Igreja Católica. Então, nós tínhamos aqui uma certa rivalidade, apesar da união entre Igreja e Dom Pedro I. E terminamos com o voto censitário, que foi citado anteriormente. O estabelecimento do voto baseado na renda do cidadão. Terminamos aqui com a Confederação do Equador, uma nova revolta enfrentada por Dom Pedro I, no qual algumas províncias ao norte e nordeste do Brasil eram contrárias ao modelo de governo de Dom Pedro I. E elas desejavam se separar. E a partir do momento, quando falamos confederação, união, confederados, união de algumas províncias, à margem ou às margens da linha do Equador. Por isso o termo Confederação do Equador. Essas províncias eram contra o centralismo de Dom Pedro, elas criticavam a concorrência desleal em termos internacionais, elas não aceitavam certos ataques marítimos ou por terra, e acaba que é uma revolta. Dom Pedro I, mais uma vez, usou do autoritarismo para aplicar a devassa, ou seja, acabou executando o principal líder, o Frei Caneca.
Joaquim do Amor Divino Rabelo, apelidado de Frei Caneca. Terminamos essa aula com vocês, por favor, lendo sobre as Guerras Miguelitas, a Noite das Garrafadas, Ministério dos Brasileiros e dos Portugueses. E aí nós partimos para a nossa parte 3, para uma próxima videoaula.